Na alegria de receber o pastor em nossa casa, Vossa Excelência Dom Gregório Baixão, aproveito para entrevistá-lo. Sua bênção, Dom Gregório. Deus abençoe, Lucas. Uma graça muito grande poder estar aqui com você. Obrigado. O senhor participou agora da 54ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. O que foi discutido nessa Assembleia? Foram muitos documentos que nós tivemos nessa Assembleia da CNBB. O tema central foi sobre o trabalho, a função, a missão do leigo na igreja, sal da terra, luz do mundo. Esse foi o documento principal. Nós trabalhamos durante basicamente 8 dias, não é? Esse documento que nós queremos entregar para todas as paróquias do Brasil, não é? Todas, e especialmente falando sobre como os leigos devem atuar na igreja, qual é a participação que eles devem ter, não é? Da importância inegável desses homens e dessas mulheres que juntamente conosco labutam para que Jesus Cristo seja conhecido e amado. Esse foi o documento principal. Além desse documento, nós também lançamos uma série de documentos que são estudos, na verdade, não são documentos oficiais da CNBB, mas são documentos que fazem parte da vida da igreja. Então são estudos que podem se tornar oficiais de todos os bispos. Um foi sobre o momento político onde nós estamos passando, né? Que nós estamos passando, quer dizer, um estudo que vai sair nos cadernos de estudos da CNBB, e também nós trabalhamos naturalmente diversos outros temas fundamentais para a Igreja do Brasil. Mas esses documentos foram os documentos, assim que eu diria, os documentos principais, além de um documento que eu acho que valeria a pena as pastorais conhecerem, um documento sobre o dízimo, por exemplo, que eu achei que foi um documento muito bonito. Saiu um documento também muito bonito sobre a liturgia, né? Então são estudos que são feitos para colaborar na formação dos irmãos, de modo especial naqueles que labutam diariamente nas pastorais das nossas paróquias. Então, basicamente, qual é a mensagem que o senhor deixaria para aquelas pessoas que participam dos grupos, dos movimentos das pastorais, baseado nessa Assembleia que o senhor participou? O que a Assembleia diz é o seguinte, que a igreja está mais do que aberta, como sempre esteve, para todos os movimentos, principalmente naqueles lugares onde os leigos devem atuar, não é? É fundamental perceber que, embora os padres estejam muito limitados, não é, a um trabalho, digamos assim, paroquial, às vezes, não é, de assessoria às pastorais, embora todo sacerdote, todo diácono, todo religioso seja um missionário por natureza, mas o documento visa dizer o seguinte, que o trabalho de fazer chegar o Evangelho em todos os locais, nas pontas do mundo, é dos leigos. Isso é muito bonito, ou seja, o leigo precisa ter cada vez mais uma atuação na igreja, cada um naturalmente conforme a sua vocação. Você, Lucas, está aqui, não é? Trabalhando com comunicação, etc. Essa é a sua vocação, né? E faz com que a mensagem do Evangelho chegue por meio de imagens e de som em qualquer lugar do mundo, pela internet, etc. Né? Agora, existem também outras vocações, aqueles que trabalham com os presidiários, aqueles que trabalham com os toxicômanos, aqueles que trabalham com as famílias, que trabalham com os jovens, aqueles que trabalham com a catequese. O que é certo é que todo mundo tem lugar na igreja, né? para atuar. Então a gente imagina uma coisa, uma pastoral, né? Eu gosto de trabalhar com esporte, tem pastoral do esporte, né? Eu gostaria de trabalhar com dança, tem uma pastoral específica para a dança litúrgica, né? Então, ou seja, nós temos lugar para todo mundo. Então o documento visa mostrar isso, né? Eu gostaria de dizer para você, tem lugar para você, nós queremos a sua presença, venha participar conosco, né? Naturalmente tem pessoas que são mais retraídas da igreja, que gostam da sua missa dominical, ir para a sua casa, né? Ora, então tem uma vida assim mais pacata, mas nós precisamos de líderes, né? Que façam chegar a palavra de Deus em todos os lugares. Então a palavra que eu digo é essa, né? Coragem, vamos adiante, temos muito o que fazer e a igreja precisa profundamente do seu trabalho. Vem evangelizar conosco, essa é a grande graça. E Dom Gregório, fazendo uma conexão com essa nota que a Assembleia lançou sobre o momento político do país, o que o senhor pode deixar como mensagem para nós no dia de hoje? A mensagem que eu passo é uma mensagem, Lucas, de esperança, não é? Esperança. Nós precisamos ter esperança, nenhum de nós pode perder a esperança no Brasil, nem nas instituições, né? Algumas pessoas dizem, eu não acredito mais em política, eu não acredito mais em político, eu desisti, né, frente à situação que nós estamos vivendo. Não.
Isso é fundamental. Diariamente, aquilo que é resolvido na política cai sobre as nossas vidas. No preço do feijão, no preço do arroz, no preço do colégio, no preço da roupa que a gente veste, no preço da luz, no preço da água. Tudo é decidido pelo mundo da política. Pela educação que nós queremos dar aos nossos filhos, porque são eles que decidem o que é que os nossos filhos vão estudar. Então nós precisamos nos envolver, no sentido positivo da palavra, ou seja, dar a nossa opinião, saber o que está acontecendo, falar, orientar o vizinho, saber quem são os candidatos bons, jamais votar em um corrupto, em alguém que tem um processo, buscar na internet, pergunta ao filho, vai lá, veja quem é esse candidato. Então jamais dar um voto a alguém que é conhecido por roubar, alguém que tem um processo na justiça. Então são essas coisas que nós precisamos fazer. Então esse momento político é um momento de crise, e essa crise atinge não apenas a presidente da República, ou os vereadores, ou os deputados, os prefeitos, os governadores, atinge a todos nós. Então a participação deve ser maciça. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo, porque as alegrias acontecidas no Brasil no futuro, isso virá sobre nós e sobre os nossos familiares. Mas também aquilo de ruim que pode acontecer virá sobre todos nós. Nós estamos no mesmo país. Ninguém pode ficar mudando de país todos os dias. Então vamos participar agora. Vamos participar com esperança. Isso nós não podemos perder jamais. Ter a alegria de saber isso vai passar. Nós vamos mudar. Os corruptos serão vencidos, e os bons um dia vão conseguir chegar lá através do meu voto. Então a gente precisa votar e acompanhar. Votar e cobrar, e jamais aceitar qualquer tipo de propina, porque às vezes nós reclamamos dos outros aquilo mesmo que nós fazemos, falamos que o outro é corrupto, mas existem atitudes corruptas em nós. Então é superar. Deus está conosco e nós venceremos. Muito obrigado, Dom Gregório. Eu peço que o senhor deixe agora a sua bênção, e quero dizer que é sempre uma alegria muito grande receber o senhor aqui em Cascatinha. Muito obrigado, acabei de celebrar a Eucaristia. Muito obrigado, Lucas, pelo seu trabalho, por sua missão. Muito obrigado por todas as equipes que trabalham nessa paróquia para que o Evangelho seja mais conhecido, Jesus seja cada vez mais amado e adorado. E peço que sobre você, sobre sua família, venham as maiores graças e bênçãos dos céus, porque só Ele realmente é Deus. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve.